A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Domingo agora foi o Dia das Mães e é claro que a gente não poderia deixar de vir aqui para falar de uma mãe que nos deixou um exemplo de amor, de paz, de temência a Deus, de gratidão. E é claro que a gente não poderia deixar de falar da Virgem Maria, a mãe de Jesus. E em todas as partes que a Bíblia fala dela, uma me chama muita atenção, sempre me chamou muita atenção, que fica em Lucas 2, 35, que diz assim: e uma espada transpassará também a tua própria alma. Quando diz que tudo que Jesus ia passar, que o filho dela ia passar, uma espada ia transpassar a alma dela. Porque nós que somos mães sabemos que se acontece algo com o nosso filho, acaba com a gente, né? Eu me lembro, toda vez quando eu leio essa parte, eu me lembro que eu já falei para vocês que eu tive filho gêmeo. E eu vivi aquela parte que Deus me deu e Ele mesmo me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Com 7 meses, Deus levou minha filha para o céu. E aí, o que eu me lembro dessa parte é só que quando, né, a gente foi no cemitério, eu me lembro que quando colocaram ela lá, eu me lembro que eu senti uma dor que eu gritei. Deu um grito. Só me lembro disso e não me lembro mais de nada. E eu fico imaginando aquela mulher, aquela mãe, a Virgem Maria, tendo que ver colocar o seu filho no madeiro da cruz, sem pecado algum. Eu fico imaginando a dor dessa mãe. Eu fico imaginando a dor que ela sentiu. Mas ela não deu exemplo. Não deu exemplo de paciência, de amor. Porque ela sabia que o filho dela foi predestinado para isso. E Deus já preparou ela também. Porque creio que Deus prepara uma mãe. Deus prepara uma mãe. Quando a mulher ela já sabe, como o médico fala, que ela já tem um filho no ventre, Deus já começa a preparar. E como Deus fez com a Virgem Maria, já começou a preparar ela por tudo que ela iria passar. E ela foi um exemplo de amor, de paciência, de temor a Deus. Ela nos mostrou muito isso. Ela nos mostrou muito temor a Deus. Se o filho dela nasceu para fazer aquilo, é claro que ela ia aceitar. E ela se colocou na posição que Deus botou para ela. Porque o filho dela, quando estava só humano, ela era mais alto do que ele, né? Lógico, era a mãe, né? A Bíblia nos relata que honrar pai e irmão para que seu dia seja acrescentado, né? Mas chega na parte em que ele vai viver tudo que ele tinha que ser vivido, aí ela fica abaixo, como naquela parte das bodas que ela fala: fazer tudo que ele mandar. Porque ela sabia que ele estava na frente dela, né? E é isso. Então, se a gente lê na comunhão, muito na comunhão, a parte da Virgem Maria, em todos os relatos da Bíblia que ela aparece, a gente aprende a ser mais mãe. Porque só Deus para nos dar força quando um filho da gente sai da nossa casa, quando o filho da gente viaja, quando a gente não tem o filho da gente na nossa asinha, né? Porque quando tá pequeno é fácil, mas quando cresce é mais difícil. Então só Deus para nos dar esse entendimento. E é isso que eu quero falar para todas as mães. E eu sei que já passou o Dia das Mães, mas eu quero dizer para todas as mães, um feliz Dia das Mães. Que você encontre muita sabedoria, muito ânimo para passar por essa linda fase.
porque é algo que não termina. E você que um dia foi mãe, aliás, que foi mãe, mas por algum motivo você não tá mais, seu filho não tá mais entre nós, mas você pode ter certeza que você sempre será mãe. Um posto da mãe ninguém tira e sempre será. Porque depois que a gente tem um filho no ventre, mesmo por algum motivo, passou por outros caminhos, teve outros caminhos, mesmo assim nós continuamos sendo mãe. Então, feliz Dia das Mães a todas vocês. E se você gosta do meu canal, se inscreve, deixe seu joinha e compartilhe, que eu ficarei muito grata. Bom dia a todos. A paz de Deus a todos.